Nesse vídeo vamos falar sobre os 5 erros que fazem qualquer imigrante perder o foco do seu propósito no exterior. Meu nome é Peter Miranda, do canal Foco Imigrante. E se você já é imigrante, se inscreve nesse canal. E se ainda não é imigrante, também se inscreve, porque você tem que estar se preparando para grandes armadilhas que podem acontecer com você quando já está como imigrante em outro país. Normalmente, quando a gente vai para outro país, a gente traça vários planos, sonhos, projetos, né? Mas quando a gente chega no país, passa aqui os primeiros meses, já não se torna tanta novidade, já começa a entrar rotina, começa a aparecer algumas armadilhas, alguns erros que muitos de nós caímos. E o primeiro que eu queria colocar aqui chama comparar com os outros. Normalmente, quando a gente chega no país, a gente chega ali querendo mostrar serviço, chega buscando sempre algo melhor pra gente, mas com o passar do tempo a gente começa a nos comparar com outras pessoas. Quem sabe uma pessoa que chegou antes e está em uma posição melhor do que a gente, quem sabe uma pessoa que está mais tempo e com certeza com mais tempo tem mais possibilidade de conquistar as coisas, e a gente começa a comparar o nosso dia a dia, tanto do trabalho, carro, casa, família, entre outras coisas. Mas quando a gente começa a se comparar com os outros, algo começa a acontecer conosco, que chama de desânimo. A gente começa a ver que os outros conquistaram mais e muitas vezes a gente não conquistou tudo que a gente queria ter conquistado. E a pior coisa é a gente se comparar com uma outra pessoa, sabendo que cada um começou num ponto de partida diferente. Quem sabe a outra pessoa chegou com mais condições financeiras, quem sabe a outra pessoa chegou com mais apoio no país que está. Não sabemos o motivo. Ou quem sabe também a outra pessoa chegou com mais gana também de trabalhar. E você chegou ali mais ou menos, mais querendo curtir a vida, tal, e não tão focado. Mas, como consequência, a gente começa a comparar com outras pessoas e começa a ficar mais desanimado. E quando a gente fica desanimado, a gente começa a colocar na balança se realmente valeu a pena ou não tá imigrando. Porque se eu estou no país já tem 3, 4 anos e não conquistei tanto como meu amigo que já está aqui 2 anos, menos tempo do que eu, a gente começa a pensar, poxa, será que vale a pena todo o sacrifício de estar longe da família, todo o sacrifício de estar longe de amigos, para estar vivendo isso? E quando começa a criar esse sentimento de desânimo em nosso coração e nossa mente, a gente começa a ficar desmotivado. E isso é um grande motivo para a gente perder o foco do nosso propósito. Segundo motivo é viver apenas para trabalhar. Parece meio incoerente, né? Porque eu sempre falo sobre trabalho, focar no trabalho, mas se você vive somente para o trabalho, chega um momento que você vê que não vale a pena. Porque você só trabalha, só trabalha. Se você está com a família no exterior, para e pensa, será que vale a pena você só trabalhar e não dar atenção para a família? Se você está sozinho, será que vale a pena só trabalhar e não ter esse momento social, não ter esse momento de descanso, não ter esse momento de lazer? Claro, não é colocar mais lazer, mais curtição do que o trabalho, mas saber equilibrar isso. Porque nossa vida não é só trabalho. É muito importante, principalmente no começo, o trabalho, para poder conquistar aquelas coisas financeiras e materiais, como uma boa casa, mobiliar a casa, comprar roupa de cama, toalha, porque ninguém fala sobre isso. Sempre que a gente põe na ponta do lápis todo o planejamento financeiro para poder viajar para o exterior, a gente só põe casa, somente transporte, comida, só que esquece que quando a gente chega no outro país, a gente chega zerado. Sem toalha, sem roupa de cama, sem travesseiro, sem prato, sem copo. Tudo isso a gente tem que conquistar. Então, apesar que o trabalho é muito importante, fundamental, não viva só para o trabalho, porque somos pessoas sociáveis. Se você também tem uma fé, vá na sua igreja. Se você gosta de sair para poder praticar um esporte, saia, pratique um esporte. Se você gosta de sair com os amigos para uma festinha, saia para uma festinha, mas seja mais sociável, porque isso tira um peso, tira um estresse das nossas costas. Terceiro erro, seria uma continuação do segundo, é não ignore seu planejamento financeiro. Lembra que eu falei antes? Saber equilibrar tudo. Muitas vezes, né, para uma pessoa escuta isso e fala, não, então vou ter que curtir, tem que sair, tem que beber, tem que comprar coisas. E cuidado, se você extrapolar e esquecer seu planejamento financeiro, você também vai ficar desanimado, porque você vai passar períodos aqui trabalhando e quando for parar para perceber, você não tem aquele fundo de reserva que você tanto planejou. Você não tem aquele dinheiro para poder voltar e visitar seus familiares nas férias. Você não tem condição de alugar uma casa um pouco maior. Então, não ignore o seu planejamento financeiro. É muito importante você sempre estar anotando tudo, ter tudo na ponta do lápis. Ah, Peter, eu não sou muito de caderno e lápis, caderno de papel, tanto faz. Mas
Eu sou mais da tecnologia. Tem vários aplicativos que você pode estar se organizando financeiramente. Importante é você saber como você gasta o seu dinheiro, para você não ficar frustrado. E esse pequeno erro, que parece que é pequeno, pode te trazer desânimo e deixar desmotivado a seguir no país, sendo que você teve um propósito quando saiu do Brasil para estar aqui. Então, não ignore o seu planejamento financeiro. Aprender o idioma do país. Não é meu caso, porque graças a Deus estou em Portugal e Portugal fala português, então deixa a gente um pouco mais acomodado. Mas isso não quer dizer que eu não estou estudando outras línguas. Mas muitas vezes você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, sai do Brasil, vai para o Japão e vai para outros países que não é a mesma língua da sua e você não quer aprender aquela língua. Você leva a sua vida empurrando com a barriga, aprendendo só o necessário para poder se comunicar ali, mas não quer aprender, não quer se dedicar a aprender a língua local. E fica a dica, se você está escutando esse vídeo, está vendo esse vídeo hoje, e está em um país que não fala português, aprenda a língua, porque isso vai te dar mais oportunidade de crescimento no país. Tanto de emprego, tanto também de oportunidade mesmo, de sorte, de repente de indicação para uma coisa melhor, ou para uma casa melhor. Porque quando você fala a língua local, isso te abre as portas. Isso demonstra para as pessoas do país que você quer aprender, quer evoluir. E todo mundo valora isso. Todo mundo dá valor àquelas pessoas que estão querendo crescer. Então, se você está em um país que não fala o português, busque aprender. Se possível, se você já está no Brasil ainda está no Brasil, né, no caso, se prepare. Comece a estudar aquela língua para não chegar cru no país que você está tanto almejando estar imigrando. E o quinto erro é a saúde emocional. Se você pensa em migrar sozinho, quando fala sozinho, é sem filhos, sem marido, sem esposa, né, sem pai, sozinho, tem que estar bem preparado. Por quê? Porque você vai para um país que muitas vezes você não vai conhecer ninguém. Ou no começo vai ser difícil de fazer, quem sabe, uma amizade. Tem países que é muito fechado. Principalmente aqui na Europa, onde eu tô, tem muitos países que não é tão sociável como nós aqui no Brasil. Então muitas vezes a gente sai do nosso país pensando que no outro país todo mundo é parecido com o brasileiro, simpático, brinca, sempre tenta agregar a pessoa. Mas não é assim. Se você está sozinho, principalmente em outro país, tenta se unir com outras pessoas, tenta fazer amizade, né? E não tem forma mais fácil de fazer amizade que a igreja ou no esporte. Mas faça amizade. E se você está indo casado, está indo com filhos, isso já é muito bom. Mas não fica limitado somente à sua família. Tenta buscar mais amigos. Como já disse, pode ser numa igreja, pode ser no meio social, no esporte, ou qualquer outra forma. Mas busque fazer contatos. E se planeja já desde que você vai sair do Brasil, quando que você vai voltar para poder visitar seus amigos e familiares. Porque isso é fundamental. A nossa parte emocional é um gás, é um motivador para a gente poder seguir lutando e batalhando por aquilo que a gente tanto almeja. Eu creio que a maioria das pessoas não saem do Brasil fugindo do Brasil, mas com um plano de conquistar algo. Pode ser financeiramente, pode ser de uma forma profissional, pode ser de uma forma financeira, mas sai para poder conquistar algo. E eu creio que você também, nesse momento que se encontra ainda no Brasil, está se planejando para poder sair do Brasil, para poder conquistar algo no exterior. Ou você que já está no exterior, saiu do Brasil querendo conquistar algo. E não deixe que nada tire o seu foco desses seus sonhos, deixe seus planos. Não é fácil, amigos. Eu falo para vocês como experiência própria. Portugal, que nesse momento eu estou, é o terceiro país que eu vivo como imigrante. Não é fácil. Mas, se você tem um propósito, siga em frente. Se você parou, se planejou, conseguiu sair do seu país, você já é um vencedor. Então segue em frente. E depois que conquistou, aí você para e começa a pensar e reavaliar seus sonhos. Se vai seguir no país, se vai mudar de país, se vai voltar para o Brasil. Mas não deixe que apague os seus sonhos. E se você gosta de vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Aqui eu quero compartilhar com vocês a minha experiência do dia a dia e aquilo que eu vou escutando de algumas pessoas aqui no meu convívio. E quem sabe, se você tem alguma experiência diferente, comenta, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler e quem sabe eu posso fazer um vídeo em cima da sua experiência. Então, deixa a sua experiência aqui, deixa os seus sonhos e vamos seguir junto. Tchau, tchau!